E aí pessoal, se você é fã de futebol e ama ver uma história sendo escrita, então esse vídeo é pra você. Hoje vamos relembrar a trajetória épica do Real Madrid na UEFA Champions League de 2022. E meus amigos, quando a gente fala de uma caminhada histórica, estamos falando de uma temporada cheia de emoção, reviravoltas e aquela mística toda que só o Real Madrid tem. Dos dramas das oitavas de final contra o Paris Saint-Germain, onde o time virou um jogo que parecia perdido, até a batalha insana contra o Chelsea, com um jogo na qual quase ninguém acreditava que o Real conseguiria passar. A equipe foi enfrentando gigantes como se já tivesse o troféu na mão. E não podemos esquecer daquela semifinal contra o Manchester City, com uma virada de tirar o fôlego que ninguém imaginava. Sim, aquela virada que todo mundo acredita que de fato a Champions nunca sai do Bernabéu. E claro, no fim, quando todos pensávamos que o Liverpool poderia ser o grande rival, o Real Madrid mostrou sua força com Vinícius Júnior fazendo um gol decisivo e Courtois salvando tudo no gol. O 14º título europeu foi conquistado mais uma vez e o Real Madrid confirmou seu reinado absoluto na Champions League. Agora a gente vai te levar por cada etapa dessa jornada lendária, com detalhes, dados e, claro, aquele toque de descontração que a gente ama. Se prepara, porque a história do Real Madrid em 2022 é para quem ama ver superações, craques em ação e, claro, um futebol de alto nível. Vem com a gente nessa. Mas para entender essa jornada a gente tem que voltar lá em 2021, quando o Real Madrid teve uma temporada bem zicada. Não ganharam nada. O Atlético de Madrid, rivalzão, levou o campeonato espanhol e eles ainda perderam para o Chelsea na semifinal da Champions, que viria a ser campeão. Imagina, terminar uma temporada sem título. Pô, o Real, isso é tipo um pesadelo. E aí, o Zidane largou o clube, junto com a galera. O Varane foi para o United, o Odegaard foi vendido para o Arsenal, e o maior baque de todos, o capitão Sérgio Ramos, que estava lá em 2005, foi embora para jogar no PSG, porque o contrato não foi renovado. Aí o Real teve que se esforçar, né? E trouxeram o Alaba, bicampeão de Champions com o Bayern, e o Camavinga, que chegou por 31 milhões de euros. Mas o maior desafio era quem ia ser o novo técnico, porque com a saída do Zidane, a pressão era enorme. Aí a diretoria foi lá e trouxe Ancelotti. Sim, o cara que já tinha conquistado a 10ª Champions lá em 2014. Ele estava no Everton, mas nem pensou duas vezes quando o Real chamou, e voltou para Madrid. Então o clima estava tenso, o time sem capitão, com técnico novo, ninguém apostava muito neles. Mas o que esses caras iam fazer nessa temporada foi surreal. Finalmente começou a temporada 2021 e 22. Logo em setembro chegou a fase de grupo da Champions. O Real Madrid de Benzema, Vini Júnior, Modric e Casemiro e companhia caiu num grupo que não era moleza não. Tinha a Inter de Milão, que era campeã italiana, o Shakhtar Donetsk, que sempre dá trabalho, e o Sheriff, que ninguém dava nada. Mas, bom, segura essa parte aí. O Real era favorito, claro, mas o caminho não ia ser só passeio. E aí no dia 15 de setembro estreia na Champions, primeira pedreira Inter de Milão, lá no Giuseppe Meazza. Lembrando, a Inter era literalmente a campeã italiana, então não ia ter vida fácil. E não teve mesmo. No primeiro tempo, o Real não conseguiu nem acertar um chute no gol, mano. Mas sabe como é, né? Time cascudo não precisa de muito para decidir. Aos 89 minutos, no finalzinho do jogo, Camavinga achou um passe açucarado pro Rodrigo, que não perdoou. Gol do Real, 1 a 0 e já derrubaram o primeiro gigante. Agora imagina a cena, os caras vencem a Inter na Itália e saem de lá grandão, daquele jeito, peito estufado. Já deu para sentir que o Real não tava para brincadeira nessa temporada. Depois de vencer a Inter fora de casa, o próximo jogo era teoricamente um passeio, né? O adversário dessa vez era o humilde Sheriff, da Moldávia. Mano, os caras estavam jogando a primeira Champions da história deles. Comparado ao Real Madrid, o investimento do time moldavo era tipo o troco de pão. E ainda por cima, o jogo era no Santiago Bernabéu. Então, né, a rapaziada já tava meio que pensando no próximo jogo, achando que ia ser só treino de luxo. Mas o futebol, meu amigo, é uma caixinha de surpresa. O jogo começou, o Real atacou e do nada quem abriu o placar? O Sheriff. Meteu 1 a 0 e o Bernabéu ficou em silêncio. Fomos pro intervalo assim, com o gigante perdendo para um time que ninguém conhecia direito. No segundo tempo, o Real voltou mordido, meteu quase 80% de posse de bola, bombardeou o gol do Sheriff, mas mano, o goleiro simplesmente virou uma mistura de Buffon com Neuer. Nada passava. Só que veio um pênalti e Benzema não perdoou. 1 a 1. Beleza, empate já era uma zebra, mas pelo menos salvaram um ponto, né? Só que o futebol não perdoa vacilo. Aos 44 do segundo tempo, o Sheriff achou um ataque e do nada o camisa 31, Thiel,
mandou um míssil no ângulo, sem chance pro Courtois. 2 a 1, Real Madrid derrotado em casa pelo Sheriff. Mano, foi um daqueles jogos que ninguém explica, tipo se você dissesse antes que ia acontecer, iam te chamar de doido. Mas o futebol é isso, né? A maior zebra da Champions naquele ano tava escrita. Depois daquele baque com o Sheriff, 3 semanas depois os caras pegaram o avião e foram para a Ucrânia com sangue nos olhos. O próximo desafio era o Shakhtar Donetsk, e se perdessem ali, a situação ia ficar complicada. Então, irmão, foram com tudo para recuperar a moral e esquecer aquela humilhação. Só que o Shakhtar achava que ia pegar um Real Madrid abalado. Viu rapidinho que a história era outra. O time de Benzema, Vini Júnior e Rodrigo chegou metendo pressão desde o apito inicial. Os caras atacaram tanto que os ucranianos mal conseguiam respirar. O primeiro gol saiu num lance meio aleatório, com um gol contra do zagueiro, mas depois os brasileiros resolveram mostrar serviço. Vinícius Júnior meteu 2 golaços seguidos, Rodrigo fez o quarto e Benzema fechou a conta. Placar final 5 a 0 fora de casa, uma sacolada. A vitória trouxe aquele alívio, mas ainda não era a hora de relaxar. O Real precisava confirmar a liderança do grupo e o próximo jogo era contra o Shakhtar, de novo, só que dessa vez no Bernabéu. Ah, em casa vai ser mais fácil, que nada. O jogo foi sofrido. Aos 14 minutos, Benzema abriu o placar, mas aos 39, o Shakhtar empatou. Intervalo em 1 a 1 e tensão no ar. No segundo tempo, os ucranianos chegaram a finalizar mais que o Real. Mas aí quem aparece? Benzema de novo. Ele meteu o gol da vitória e garantiu o 2 a 1, Real líder do grupo, mas ainda precisava de mais um passo para fechar a fase com chave de ouro. E adivinha quem era o próximo adversário? O único time que tinha conseguido bater o Real no Bernabéu, o Sheriff. Mas dessa vez os caras não deram espaço para a zebra. No primeiro tempo já meteram 2 a 0 e no segundo fecharam o caixão com mais um 3 a 0 tranquilo. O mais doido, mesmo tomando 3 gols, o Sheriff conseguiu atacar mais que o Madrid no jogo. Os caras eram valentes, mano. Agora só faltava o jogo para confirmar a liderança do grupo, contra a Inter de Milão. Quem vencesse terminasse em primeiro do grupo. Então foi aquela guerra. Mas aí Toni Kroos resolveu acabar com o problema. Mandou um foguete de fora da área e abriu o placar. No segundo tempo, Asensio fechou a conta com mais um golaço, 2 a 0, liderança garantida e classificação em primeiro lugar. E o bom de terminar em primeiro é que nas oitavas, teoricamente, pega um time mais fraco. Quer dizer, teoricamente, né? Porque a história das oitavas foi uma doideira à parte. Mano, era pra ser uma vida fácil depois de terminar a fase de grupos em primeiro, né? Mas o Real deu um azar no sorteio e caiu logo contra o vice do grupo A, o PSG. E não era qualquer PSG não, os caras tinham chegado na final em 2020, na semi em 2021 e ainda reforçaram com Donnarumma, Hakimi, Sérgio Ramos e nada menos que Lionel Messi. O time era um dos favoritos para ganhar a Champions e o Real pegou logo eles de cara. 2 meses depois do sorteio, chegou a hora do confronto no Parque dos Príncipes. O PSG queria demais essa classificação, até porque vinha sendo eliminado cedo na Champions. Inclusive em 2018 foi o próprio Real Madrid de Cristiano que despachou os franceses nas oitavas. Então, meu amigo, o PSG entrou com sangue nos olhos. Desde o apito inicial só deu PSG, o Real foi engolido. Primeiro tempo, 38% de posse de bola e 0 chutes certos no gol. No segundo tempo, a pressão do PSG aumentou ainda mais. Courtois tava pegando tudo, até pênalti do Messi ele defendeu. O jogo parecia que ia terminar em 0 a 0, mas no último minuto, Mbappé achou um espaço entre Militão e Lucas Vázquez, passou voando e meteu no meio das pernas de Courtois. 1 a 0 PSG. E o Real não deu um chute certo o jogo todo. Ia precisar de um milagre lá no Bernabéu. Para Mbappé e vem-se embora o Paris. Mbappé passou no meio de 2 golaço! Craque, cracaço! Gol! O Real precisava fazer um jogo completamente diferente se quisesse passar. Mas sabe quem começou atacando de novo? O PSG. Courtois trabalhou bastante, Mbappé até fez um gol, mas estava impedido. Só que aí, aos 39 minutos, ele não estava mais. O camisa 7 recebeu o espaço e meteu uma bomba, sem chance pro goleirão. 2 a 0 no agregado. Pro Mbappé correr, pra apostar corrida, Mbappé, ele contra o Alaba, Mbappé, gol! O PSG estava comemorando a vaga, o Real morto, nada funcionava, e o Mbappé ainda fez um outro gol logo no começo do segundo tempo, mas de novo estava impedido. Só que aí, meu amigo, o impossível aconteceu. Aos 15 minutos, Donnarumma recebe uma bola recuada e dorme.
O Benzema chega mordendo, rouba a bola e ela sobra pro Vinícius Júnior. O moleque passa pro próprio Benzema, que só empurra pro gol. Real diminuiu. A partir daí, o Bernabéu virou um caldeirão. O PSG, que tava tranquilo, começou a sentir a pressão. Portes se enroscou por Donnarumma, bola roubada, Vinícius Júnior pra trás, Benzema! Gol! O Real foi para cima com tudo. Aos 30 minutos, Modric encontra Benzema sozinho na área e o camisa 9 domina e pimba, 2-1. Rolou pra Modric, ficou um pouco sem ângulo agora, Benzema, a condição é boa! Gol! E não deu tempo do PSG respirar. 2 minutos depois, Vinícius Júnior recebe a bola na área, Marquinhos tenta afastar, mas entrega no pé do Benzema. O francês nem pensa duas vezes, toca de primeira no canto e vira o jogo. Hat-trick do Benzema. Tem mais, Vinícius Júnior contra o Marquinhos, deu rebote, Benzema! Minha Nossa Senhora! O Real Madrid estava eliminado até os 30 do segundo tempo, e em 2 minutos virou o placar e passou de fase. O PSG simplesmente desmoronou. Foi um dos jogos mais épicos da história da Champions. Depois da virada insana contra o PSG, o Real Madrid estava nas quartas e tinha pela frente um velho conhecido, o Chelsea. E não era qualquer Chelsea não. Os caras eram simplesmente os atuais campeões da Champions e do Mundial de Clubes. Ah, e só para deixar mais tenso, na temporada anterior, o Chelsea tinha eliminado o Real Madrid. Então chegou o dia 6 de abril e os dois times foram para Stamford Bridge para a partida de ida. Se contra o PSG o Real sofreu, contra o Chelsea foi outra história, pelo menos no começo. Vinícius Júnior cruza na cabeça de Benzema, que testa pro gol e abre o placar. O Vinícius chegou no cruzamento pro Benzema! Gol! Nem deu tempo pro Chelsea respirar, porque 2 minutos depois Benzema marcou de novo. Dessa vez foi Rodrigo quem cruzou e o francês meteu um cabeceio no contrapé do goleiro, 2-0 Real. Os espanhóis fizeram em 23 minutos o que sofreram 180 para fazer contra o PSG. Modric, levantamento, Benzema de novo! Gol! Mas antes do intervalo, o Chelsea achou um gol de Havertz e o primeiro tempo terminou 2-1. Os ingleses ainda tinham esperança, só precisavam de mais um para empatar. Jorginho jogou na área, cabeçada do Havertz! Gol! Mas aí, mano, no primeiro lance do segundo tempo, o Chelsea entregou a paçoca. O goleiro Mendy tentou dar um passe curto, mas tocou fraco demais. Benzema, sempre esperto, correu, roubou a bola e só empurrou pro gol vazio, 3-1. Feira Mendy, que é isso? Benzema, presentaço! Gol! Hat-trick do Benzema, o Real saía de Londres com uma vitória absurda. Podia até perder por um gol na volta, que ainda assim passava para as semis. Se o Chelsea vacilou em Londres, no Bernabéu os caras se transformaram. Desde o apito inicial, os ingleses dominaram. Aos 14 minutos, Mason Mount abriu o placar e botou fogo no jogo. Faltava só um. Deixa eu ver só essa tabela, vem o Chelsea chegando! Gol! O tempo foi passando e o Real até segurava, mas não por muito tempo. No começo do segundo tempo, em um escanteio, Rudiger subiu mais que todo mundo e empatou o agregado, 3-3. A vantagem do Real sumiu. O Chelsea, o toque de cabeça, Rudiger! Gol! E o pior, faltando 15 minutos pro fim, Timo Werner se transformou no Messi, driblou o Casemiro e Alaba com uma frieza absurda e chutou colocado. 3-0 Chelsea no Bernabéu. Os ingleses tinham feito o impossível. O Real, que saiu vencendo em Londres, agora estava sendo eliminado. Kovacic de novo, deu o passe para Timo Werner, condição é boa, Timo Werner, botou o zagueiro no chão, Timo Werner, outra finta, gol! Era só o Chelsea segurar que mais uma vez eles passariam pelo Real Madrid. Só que tem coisa que só acontece com o Real Madrid. Depois do gol do Werner, Ancelotti ativou uma arma secreta, colocou o Rodrigo em campo. E meu amigo, foi perfeito. 2 minutos depois, Modric recebe na intermediária e mete um passe de 3 dedos. A bola voa certinho para Rodrigo, que chega batendo de primeira. Golaço. 4-4 no agregado. Vem Real Madrid, precisa de qualquer jeito do gol! Gol! Nos primeiros minutos do tempo extra, Vinícius Júnior foi até a linha de fundo, cruzou na área e quem tava lá? Benzema. O camisa 9 cabeceou no cantinho e virou o jogo. O Real Madrid chegando aí, Vinícius Júnior tá dentro da área, vem o Totó pro Benzema! Gol!
Os caras estavam eliminados até os 35 do segundo tempo, mas resistiram, empataram e viraram na prorrogação. Agora o Real Madrid estava em mais uma semifinal de Champions. No ano anterior eles tinham perdido exatamente para o Chelsea, mas dessa vez o roteiro estava sendo escrito de outro jeito. Depois do milagre contra o Chelsea, o Real Madrid estava a um passo da grande decisão, mas para isso precisava passar por um dos times mais poderosos do mundo, o Manchester City de Pep Guardiola. Os ingleses eram finalistas da Champions no ano anterior, tinham um dos elencos mais fortes da Europa e estavam famintos pelo título. Afinal, o City nunca tinha sido campeão da Champions, então no dia 26 de abril, os dois times foram para o Etihad Stadium para o jogo de ida. O que aconteceu lá foi insano. A bola mal rolou e o City já estava na frente. Aos 2 minutos, De Bruyne apareceu na área como um centroavante e abriu o placar. Forte, dá um tapa na perna canhota, vem levantamento, De Bruyne! Gol! Nem deu tempo do Real se recuperar, porque aos 10, Gabriel Jesus ampliou 2-0 em 10 minutos. Burnley com o Phil Foden. Deixa eu ver o Kevin De Bruyne por baixo, ela vem, sobrou Gabriel! Parecia que ia ser um massacre, mas aí, mano, o Real Madrid mostrou que sempre dá um jeito. Aos 33 minutos, Mendy cruzou na área para Benzema, de pé esquerdo colocou no canto. O Real diminuía e o jogo foi para o intervalo em 2-1. Vem o Real Madrid, Benzema lá no segundo pau, pediu, é pra ele, Benzema! Tô falando! Gol! Na segunda etapa, o jogo ficou ainda mais maluco. Aos 8 minutos, Foden apareceu livre na área e de cabeça fez 3-1. Vem Fernandinho, como se fosse um ponta pro Foden! Gol! O City ampliava e o Bernabéu já começava a temer o pior. Mas Vini Júnior resolveu dar o troco imediatamente. Ele humilhou o Fernandinho com um tapa na bola, arrancou sozinho e só parou quando meteu um golaço, 3-2. Ele entrou em campo hoje, não deu 2 segundos, já passaram a faixa de capitão para ele, daqui a pouco eu completo porque vem-se embora Vini Júnior, vem-se embora Real Madrid, Vini, que golaço! E aos 29 minutos, Bernardo Silva soltou um torpedo inesperado e ampliou de novo para o City, 4-2. Vai o Zinchenko, por dentro, falta nele, o árbitro deu vantagem, golaço Bernardo! Gol! O jogo estava absurdo e ainda teve mais. Aos 37, pênalti para o Real. Benzema, com frieza de sempre, bateu de cavadinha e deixou o placar em 4-3. Autorizado, perna direita na bola, cavadinha, golaço! Que jogo! Oficialmente o City venceu, mas a sensação era que o Real tinha saído por cima. O time de Guardiola suava para marcar, enquanto o Real Madrid parecia fazer gol toda hora. E com o fim da regra do gol fora, 4-3 era praticamente o mesmo que 1-0 na volta. O Real só precisava de um gol para empatar tudo. Se o jogo de ida foi insano, o de volta foi um dos maiores milagres da história da Champions. O Bernabéu lotado, pulsando, esperando mais uma reviravolta, mas o primeiro tempo foi estranho. O City controlava o jogo e o Real não acertava um chute ao gol. Courtois, por outro lado, teve que salvar 2 vezes. O tempo foi passando, o nervosismo aumentando e o gol do Real não saía. E aos 27 minutos do segundo tempo, o golpe quase fatal. Mahrez recebeu na área e chutou forte, sem chance para Courtois. 1-0 City, 5-3 no agregado. Passou Gabriel, Bernardo Silva, vai sobrando para Mahrez! Gol! Agora o Real precisava de 2 gols para levar para a prorrogação, e o pior, o City estava muito mais perto de matar o jogo do que sofrer. Aos 41, Grealish driblou o Courtois e chutou. Mendy tirou em cima da linha por centímetros. O Real ainda estava vivo. Mas se tem uma coisa que não pode acontecer contra o Real é dar esperança, e foi exatamente o que o City fez. E aos 44 minutos, Camavinga levantou a bola na área, Benzema escorou e Rodrigo apareceu como um raio para fuzilar para o gol, 2-1. Deixa eu ver o levantamento, segundo pau, Benzema pro meio! O Real precisava de mais um. O árbitro deu 6 minutos de acréscimo e o Bernabéu explodiu, mas não precisou de 6. No primeiro minuto dos acréscimos, Dani Carvajal cruzou na área e Rodrigo de novo. Ele subiu mais que todo mundo e cabeceou pro fundo da rede, 5-5 no agregado. O impossível aconteceu. O Real Madrid estava morto, estava eliminado e em 1 minuto e meio renasceu. O jogo foi para prorrogação e o Bernabéu estava pegando fogo. Todo mundo, Carvajal, pressão do Real Madrid, vem cruzamento, Rodrigo! Rodrigo! Olha o raio aí! Gol! Rodrigo!
logo no começo do tempo extra, Rodrigo deu um passe açucarado para Benzema, que foi derrubado na área, pênalti para o Real. Benzema, como sempre, pegou a bola com calma, bateu no canto e fez 3-1 Real Madrid, 6-5 no agregado. De colocar o Real Madrid perto da final, Benzema! Gol do Madrid! O time que estava eliminado até os 44 do segundo tempo, agora está classificado para a final da Champions. Mais um milagre do Real Madrid. Agora só falta um jogo, a final, o último adversário, o Liverpool de Klopp, Salah e Mané. Mano, o Liverpool do Klopp tava simplesmente voando. Os caras já tinham botado a Copa da Liga e a Copa da Inglaterra no bolso. Estavam mano a mano com o City na Premier League e agora a final da Champions. Era tipo aquele chefão final de game que já chegou bufado e com todas as barras de vida cheias. Além disso, o time estava com sede de vingança. Em 2018, o Real já tinha dado um chega pra lá neles na final, e agora os Reds queriam dar o troco. Então bora para Paris, que essa final foi um absurdo. Primeiro tempo, Liverpool entrou com sangue nos olhos, atacando sem dó. Os caras pareciam um enxame de abelha indo pra cima de Courtois. E mano, que partida do goleiro. O Mané mandou um chute sinistro e a bola pegou na trave e Courtois ainda tirou no reflexo. Absurdo. O Real só assistia, até que tentou um gol ali com Benzema, mas o VAR gritou impedimento e o juiz anulou. Se estava impedido mesmo, a gente nunca vai saber. No segundo tempo, o Real voltou mais esperto, mas ainda sem assustar, até que aos 13 minutos, Valverde pegou a bola, olhou para o lado e pensou, vou meter um foguete. Só que não. Ele cruzou rasteiro e achou Vini Júnior livre na área. O brasileiro só teve o trabalho de empurrar para a rede, 1-0. Aí, amigo, foi desespero total do Liverpool. Os caras vinham para cima igual doido. O tempo passou, veio o acréscimo e nada do Liverpool conseguiu o empate. Quando o juiz apitou o fim, mano, o Real Madrid campeão pela 14ª vez. Que campanha insana. Passaram por PSG, Chelsea, City e agora Liverpool. Benzema artilheiro com 15 gols, Vini Júnior decisivo, Rodrigo Salvador. Foi uma das Champions mais épicas da história. E foi isso, meus amigos, mais uma Champions pro Real Madrid, mais uma final insana e mais um goleiro aleatório virando Deus no gol, Courtois. Nesse jogo parecia aquele primo chato no FIFA que coloca o goleiro no manual e pega até pensamento. O Liverpool tentou, lutou, quase quebrou a trave de tanto chute, mas no fim das contas, o Real Madrid mostrou mais uma vez que a Champions é tipo um reality show deles. Todo ano eles estão na final e quase sempre levam um prêmio. E agora eu quero saber, qual desses jogos fez teu coração quase pular pela boca? Comente aí que eu quero ver. E se curtiu esse vídeo, já dá aquela olhada nos outros, porque se tem uma coisa que eu te garanto é que aqui o entretenimento é garantido. Tamo junto, valeu, até a próxima, e se for jogar contra o Real Madrid na Champions, já sabe, pode chorar.